Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu irei resolver com vocês aqui a atividade 1 de Estatística e Probabilidade do módulo 51 2025. E antes de eu prosseguir aqui com a resolução da atividade em si, eu queria estar pedindo de vocês a inscrição no canal e que deixem o like no vídeo, porque são essas coisas, pessoal, que me motivam a estar trazendo os vídeos aqui para o canal. Dito isso, agora a gente vai prosseguir para a leitura do enunciado da questão. Logo de início, pessoal, ele dá uma breve história, na verdade, conceito relacionado à atividade física. Porém, a gente não vai ler isso porque não é tão importante assim para a gente estar resolvendo a questão em si, né? Porém, pessoal, a partir daqui adiante, a gente vai precisar ler tudinho para estar resolvendo a questão. Inclusive, eu até tirei um print dessa parte aqui e anexei na nossa folha aqui. Então, agora a gente vai fazer a leitura do enunciado da questão. Considerando a informação no texto sobre saúde, atividade física e gastos de calorias, observe os gráficos a seguir. Então, pessoal, aqui ele deu dois gráficos para a gente, que relacionam a caloria ao longo do tempo. A caloria está na unidade de cal, que é uma unidade de energia, e o tempo ele está em minutos. Aqui ele diz o seguinte: nos gráficos consta uma relação entre tempo e quantidade de calorias gastas. Foi o que eu acabei de falar, né? Com base nos gráficos, responda as questões a seguir, sempre justificando as respostas dadas. E bem que na primeira alternativa ela diz o seguinte: as calorias gastas ao longo do tempo, mencionadas anteriormente, têm o mesmo comportamento de oscilação nos dois gráficos? Justifique sua resposta. Então, pessoal, é isso que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai verificar o comportamento das calorias ao longo do tempo dos dois gráficos. E com isso a gente vai concluir se elas possuem o mesmo comportamento ou não. Bem aqui no gráfico 1, a gente consegue perceber, né, que para cada intervalo de tempo de 0 a 30, de 30 a 60 e de 60 a 90, as calorias elas têm um comportamento gráfico de uma reta, né, uma reta crescente, como vocês podem ver aqui. Até dar um zoom aqui. As calorias ao longo do tempo, ela tem o comportamento de uma reta crescente ao longo do tempo. Então, pessoal, eu posso dizer que nesse gráfico aqui em si, o comportamento das calorias ao longo do tempo aumenta de maneira linear, porque é uma reta crescente, né? Então, conforme o tempo vai passando, essas calorias vão aumentando de maneira linear. Isso porque tem o comportamento de uma reta crescente, de uma função de primeiro grau. Já aqui, pessoal, no gráfico 2, a gente consegue perceber que para cada intervalo de tempo, de 0 a 30, de 30 a 60 e de 60 a 90, o comportamento gráfico das calorias ao longo do tempo é sempre constante, né? Então, a gente pode dizer que o comportamento gráfico das calorias ao longo do tempo é de uma reta constante. Então, devido a isso, a gente já consegue concluir que as calorias gastas ao longo do tempo, elas não têm o mesmo comportamento de oscilação nos dois gráficos, porque no gráfico 1 a gente consegue perceber que as calorias aumentam de maneira linear ao longo do tempo, pois elas têm um comportamento de uma reta crescente nos três intervalos, né? E aqui no gráfico 2 a gente consegue perceber que o comportamento das calorias ao longo do tempo é de uma reta constante. Sempre se mantém constante esse valor de caloria. Então a gente vai desenvolver aqui o nosso raciocínio que eu acabei de falar, né? Eu vou escrever aqui um texto e vou afirmar, né, que o comportamento de oscilação nos dois gráficos não é igual. Então eu vou escrever o seguinte: com base na análise de cada gráfico, podemos concluir
que o comportamento e oscilação das calorias gastas gastas ao longo do tempo não não tem o mesmo comportamento. Pronto, eu já escrevi aqui dizendo que afirmando, né, que os dois gráficos eles não possuem o mesmo comportamento de oscilação. E agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou justificar, né, por que que eles não possuem o mesmo comportamento de oscilação. Então eu vou dizer o seguinte, no gráfico um no gráfico um podemos observar que o comportamento gráfico das calorias ao longo do tempo aumentam de maneira linear, ou seja, possuem o comportamento de um gráfico de uma aumentam de maneira linear em cada intervalo, para ficar melhor, em cada intervalo. Ou seja, possui o comportamento de uma função afim ou de primeiro grau, tanto faz, função afim, comportamento de uma função afim crescente. Enquanto enquanto que no gráfico 2 o comportamento gráfico das calorias ao longo do tempo, enquanto que eu, enquanto que no gráfico 2 o comportamento das calorias ao longo do tempo são de uma reta constante, ou seja, as calorias não variam durante cada intervalo de tempo. Então, pessoal, seria basicamente isso aqui, né? Isso aqui seria basicamente isso a resposta da alternativa A. A gente tem que dizer, né, se, as, se o comportamento gráfico nos dois gráficos são iguais, das calorias ao longo do tempo, e se não for, a gente tem que justificar. E foi isso que eu fiz aqui, né? Eu concluí que nos dois gráficos o comportamento das calorias ao longo do tempo não é igual, e logo adiante eu justifiquei, né, de por que não é igual. Eu falei aqui que no gráfico um podemos concluir que o comportamento gráfico das calorias ao longo do tempo aumenta de maneira linear em cada intervalo, ou seja, possui um comportamento de um gráfico de uma função afim crescente, enquanto que no gráfico 2 o comportamento gráfico das calorias ao longo do tempo são de uma reta constante.
ou seja, as calorias não variam durante cada intervalo de tempo. Então, com isso, pessoal, a gente já finalizou aqui a resolução da alternativa A dessa atividade. Vocês podem ficar à vontade para acrescentar mais coisas nessa resposta, né? Eu fiz aqui logo de cabeça, né? Mas dá para implementar mais coisas aqui nessa resposta. Porém, isso aqui já basta. Enfim, bora partir agora para a resolução da alternativa. Bom, pessoal, agora a gente vai prosseguir aqui com a resolução da alternativa B dessa atividade. Mas antes disso, eu queria fazer aqui uma correção na resposta anterior, né? Na verdade, é só para tirar uma vírgula aqui do texto, que é essa vírgula bem aqui. Possui o comportamento de um gráfico de uma função afim crescente. É só isso mesmo. Feito isso, agora a gente vai fazer a leitura do enunciado da alternativa B. E ela diz o seguinte: no gráfico 1, exatamente no tempo de 30 minutos, qual a quantidade de calorias gastas? Então a gente vai verificar isso. Ele quer saber a quantidade de calorias gastas no tempo de 30 minutos, né? Se a gente analisar aqui o gráfico, né, a gente consegue perceber que o tempo de 30 minutos está bem aqui. Porém, pessoal, aqui a gente tem o seguinte, né? A gente tem dois valores nesse tempo de caloria, né? Por exemplo, aqui as calorias seriam 100 calorias, né? Mas se a gente for olhar essa reta aqui, do outro intervalo, as calorias seriam igual a zero. Então, qual seria a quantidade de calorias gastas no tempo de 30 minutos? Aqui, pessoal, eu até estranhei, né, quando eu vi primeiramente, só que depois eu lembrei. É porque, pessoal, essas calorias aqui, né, que estão representadas em forma de retas, elas foram colocados intervalos, né, em cada extremidade das retas. E esses intervalos são os intervalos fechados, que é representado por uma bolinha preenchida, e o intervalo aberto, que é representado por uma bolinha que não é preenchida. E o que que significa cada um? Quando a bolinha está preenchida, pessoal, significa que o valor, né, que corresponde a essa bolinha preenchida, ele entra no intervalo. Ou seja, se o 30 ele está aqui, né, a reta ela vai de 0 até 30. E o 30 ela entra nesse intervalo porque a bolinha está preenchida. Porém, se a gente for olhar aqui essa outra reta, a gente consegue perceber que a bolinha ela não está preenchida. Isso significa dizer que o tempo 30 não faz parte desse intervalo aqui, dessa reta. Então, provavelmente, essa reta ela começa no tempo de 31 e vai até o tempo de 60. Porque como aqui a bolinha é preenchida, o tempo 60 ela entra nesse intervalo. Aqui é a mesma coisa do intervalo anterior, né? Aqui a bolinha não está preenchida, então o tempo 60 ele não faz parte dessa reta aqui. Então, provavelmente, esse intervalo aqui, né, dessa reta começa no tempo de 61 e vai até 90. O 90 entra aqui porque a bolinha está preenchida. Se tivesse aberta, não seria 90, seria 89. Ou 89,9999, enfim. Acho que deu para entender, né? Quando a bolinha está aberta, o tempo ele não entra no intervalo da reta. Então, pessoal, como ele quer saber exatamente no tempo de 30 minutos, seria esse intervalo bem aqui, né? Vai de 0 até 30. E aqui é 30 porque a bolinha é fechada. E o tempo aqui é 30 também, né? Corresponde a 30. Então, pessoal, as calorias gastas exatamente no tempo de 30 minutos são igual a 100 calorias.
Então a gente só vai escrever isso, né? A gente vai escrever um texto dizendo isso. É por meio da análise, opa, análise do gráfico 1, podemos concluir que exatamente no tempo exatamente num tempo de 30 minutos, a quantidade de calorias gastas é igual a 100 calorias. Pronto, pessoal. E com isso a gente finaliza a resolução da alternativa B da atividade. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer, né, a resolução da alternativa C dessa atividade. E ela diz o seguinte: no gráfico 2, que é esse aqui, né, tempo de 60 minutos, foram gastas quantas calorias? Então a gente vai verificar isso no tempo de 60 minutos, né? Ele quer saber a quantidade, exatamente no tempo de 60 minutos, a quantidade de calorias gastas. E aqui, pessoal, a gente consegue perceber, né, que o tempo de 60 minutos está bem aqui. E semelhante ao gráfico anterior, pessoal, aqui, né, as retas, elas possuem intervalos. Intervalo fechado, que é esse aqui, e o intervalo aberto, que é esse aqui. Então, o raciocínio que a gente desenvolveu na alternativa anterior vai ser o mesmo que a gente vai ter aqui. E se a gente for aqui olhar aqui o tempo, né, de 60, a gente consegue perceber que o tempo de 60 corresponde a essa reta aqui desse intervalo, com essa bolinha aberta, e essa outra reta aqui com a bolinha fechada. Então, pessoal, aqui a gente tem o seguinte, né? Como aqui a bolinha é aberta, o tempo 60 ele não vai entrar aqui nesse intervalo aqui dessa reta. Então aqui provavelmente é 59,99 alguma coisa, mas não é 60. Então esse valor aqui de 275 calorias já não é a nossa resposta. Agora, se a gente for mais aqui para cima, a gente já consegue encontrar um intervalo fechado. Isso significa, pessoal, que o tempo de 60 minutos ele vai entrar aqui nesse intervalo dessa reta. Então aqui o intervalo ele vai de 60 e como aqui é fechado também, o tempo de 90 vai entrar. Então aqui é 90. Esse intervalo vai de 60 a 90. E ele quer saber a quantidade de calorias gastas exatamente no tempo de 60 minutos. E se a gente vir olhar aqui, né, no eixo das ordenadas, a gente consegue concluir que a quantidade de calorias gastas em 60 minutos é igual a 405 calorias. A gente vai escrever isso. Pode até copiar o que a gente escreveu anteriormente, né? Só mudando os valores. Com base, não, analisando o gráfico, o 2, podemos concluir que exatamente no tempo de 60 minutos, a quantidade de calorias gastas é igual a 205 calorias.
Deixa eu só verificar se é 205 mesmo. 405, né? 405 calorias. Pronto, pessoal. E com isso a gente finaliza a resolução da alternativa C dessa atividade. Bom, pessoal, agora a gente vai responder aqui a alternativa D dessa atividade. E ela já até deixei destacado aqui, né? Ela quer saber basicamente a média de calorias gastas por minuto no intervalo de tempo maior que 30 e menor ou igual a 60 minutos. Se é no intervalo maior que 30 e menor ou igual a 60 minutos, a questão ela está falando desse intervalo bem aqui, né? Que vai daqui até aqui. Esse intervalo aqui, ó, vai daqui até aqui. Aqui, como a bolinha é aberta, significa que o tempo 30 não entra. Então aqui provavelmente só entra, provavelmente não, né? Entra apenas valores maiores que 30 e menor ou igual a 60. Então esse intervalo bem aqui que ela está falando. E a gente consegue concluir aqui, né, pessoal, que as calorias ela varia de 0 até 175. Enquanto a variação do tempo aqui, né, a gente consegue concluir que é 30 minutos. Porém, pessoal, eu até achei estranho essa variação ser de 30 minutos. Eu até questionei a mediação a respeito disso, mas eles confirmaram, né, que esse tempo em si é de 30 minutos. E eu achei estranho ser 30 minutos porque o tempo 30 aqui, ele não entra nesse intervalo. Então, para mim, né, a variação do tempo aqui seria um número menor que 30. Mas eu entrei em contato com a mediação e eles confirmaram comigo que a variação do tempo aqui é de 30 minutos. Então, pessoal, sabendo dessas informações aqui que eu acabei de falar, a gente consegue determinar a média de calorias gastas por minuto. Basicamente, a gente vai dividir a variação de caloria ao longo do tempo do, pela variação do tempo. Vou repetir novamente. A gente vai dividir a variação de calorias, que vai de 0 até 60, pela variação do tempo, que vai de 30 a 60, ou seja, 30 minutos de tempo. Então, eu vou escrever um texto antes de eu fazer esse cálculo. Vou dizer o seguinte: analisando o gráfico 1, podemos concluir que a caloria nesse intervalo de tempo varia de 0 até 175. Deixa eu ver aqui. Isso. Varia de 0 até 165 calorias. Além disso, temos também que a variação do tempo nesse intervalo é igual a 30 minutos. Logo, a média de calorias gastas por minuto vai ser igual a. E agora a gente vai fazer os cálculos, né, para determinar essa média de calorias gastas ao longo do tempo. E como eu tinha dito, essa média de calorias gastas ao longo do tempo vai ser igual à variação da, da caloria, né, dividido pela variação do tempo.
Então isso vai ser igual ao seguinte, pessoal. A variação da caloria, como eu tinha falado, é de 0 a 175. Porém, a gente vai inverter isso, vai ser de 175 até 0, para que o cálculo dê positivo, né? Porque a reta é crescente. Se fosse decrescente, o resultado seria negativo. Então vai ficar o seguinte, 175, nós já estamos no final da folha, por isso. Mas a gente vai fazer aqui mesmo, peraí. 175 menos 0 sobre a variação do tempo. Como eu tinha dito, né, 30 minutos. 175 menos 0 é 175, né? Nem precisava escrever. Então acho que é até melhor nem botar esse zero aqui no cálculo. Então a gente vai fazer o seguinte: 175 sobre 30. Isso vai ser igual a. Vou fazer essa conta na calculadora. A gente vai ter o seguinte: 175 dividido por 30. Isso aqui é igual a 5,8333, uma dízima periódica, né? Então eu vou só escrever 5,83, que seria esse 5,83 calorias por minuto, né? Então eu vou escrever cal por minuto. Então, pessoal, a média de calorias gastas por minuto nesse intervalo de tempo é igual a 5,83 calorias por minuto. E com isso a gente finaliza a resolução da alternativa D dessa questão. Bom, pessoal, agora a gente vai responder a alternativa E dessa atividade. E ela está perguntando para a gente qual a quantidade mediana de calorias gastas no gráfico 2. Esse gráfico bem aqui. Se a gente analisar esse gráfico, pessoal, a gente consegue concluir, né, que foram dados três valores de calorias para a gente: 100, 275 e 405 calorias. E a mediana, pessoal, ela é o valor central de um conjunto de dados ordenado. Eu vou explicar isso para vocês com um exemplo que vai ficar mais claro. Suponha que eu tenho os seguintes números: 1, 5, 3, 9 e 7. Para eu determinar a mediana desse conjunto de dados, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é deixar eles de maneira ordenada, né? De maneira crescente. Então a gente vai ter o seguinte: 1, depois do 1 vem o 3, depois do 3 é o 5, depois é o 7 e por fim o 9. E como eu tinha falado antes, a mediana ela é o valor central do conjunto de dados. E se a gente analisar aqui esse conjunto de dados, a gente consegue concluir, né, que o número central dele, desse conjunto de dados aqui, é o 5, né? Ele está no meio desse conjunto de dados ordenado. E a mediana, pessoal, por consequência, ela divide, divide o conjunto de dados, né, antes e depois dela de maneira igual. Se vocês perceberem, antes da mediana existem apenas dois números. E depois da mediana também existem dois números. Então a mediana ela tem isso como característica também. Ela divide a quantidade de números, né, antes e depois dela de maneira igual. E aqui a gente acabou de dizer, né, que o número 5 ele é a mediana porque ele é o valor central desse conjunto de dados. Então, pessoal, a gente vai desenvolver esse mesmo raciocínio aqui que eu acabei de falar aqui na questão. Aqui, né, a gente tem três valores, né, 100, 275 e 405. Aqui de cara, pessoal, a gente já consegue concluir, né, que a mediana é esse valor bem aqui, né, 275.
Porque se a gente organizar esses números de maneira ordenada, né, 100, depois do 100 é 275 e por fim o 405, a gente consegue concluir, né, que o termo central é 275. E como consequência, esse termo central ele divide a quantidade de números antes e depois dele de maneira igual. Antes dele a gente só tem um número, que é o 100, e depois dele a gente também só tem um número, que é o 405. Então, pessoal, a mediana das calorias no gráfico 2 é igual a 275. Então, a gente vai escrever isso, né? Primeiramente, né, como eu tinha dito, a gente tem que organizar o conjunto de dados de maneira ordenada. Então, eu vou escrever o seguinte: organizando os valores de caloria de maneira ordenada, temos. E aqui eu vou escrever os números, né? De maneira ordenada. 100, 275 e por fim 405. Isso, 405. E aqui está a nossa mediana, né, que é 205, 275. E feito isso, pessoal, a gente vai escrever um outro texto aqui para afirmar que esse valor aqui, né, 275 é a mediana. Então eu vou escrever o seguinte: diante disso, podemos concluir que a mediana das calorias no gráfico 2 é igual a 275 calorias. Aqui, pessoal, só isso já tá bom, né? Porém, se vocês quiserem adicionar algo a mais, né, como o próprio conceito de mediana, vocês podem estar adicionando isso também, né? Porém, eu vou parar por aqui mesmo. Acredito que essa resposta aqui em si já está, já seja o suficiente, né? Então, agora a gente vai partir para a nossa última questão da atividade. Bom, pessoal, finalmente chegamos aqui na nossa última questão do vídeo, que será a alternativa F. Mas antes disso, pessoal, eu vou fazer um acréscimo aqui na resposta da alternativa F. Da alternativa E, no caso, né? Eu acredito que fica melhor, antes de eu escrever isso tudo, eu colocar o conceito de mediana, né? Para de fato depois eu concluir que 275 calorias é a mediana das calorias. Então, eu vou fazer essa pequena alteração aqui na resposta. A mediana é o termo central de um conjunto de dados. Aí depois disso eu concluo que de fato 275 calorias é a mediana das calorias. Feito isso, pessoal, agora a gente vai fazer a alternativa F. E basicamente ela está querendo saber o valor modal de calorias gastas no gráfico 1. Bom, pessoal, o valor modal se refere à moda de um conjunto de dados. E a moda, pessoal, de maneira bem simples de eu explicar, ela é o termo que mais se repete em um conjunto de dados. Vou fazer um exemplo aqui que vai ficar melhor de entender. Suponha que eu tenho os seguintes números: 1, 3, 3 e 4. E eu quero saber o valor modal desse conjunto aqui. Bom, pessoal, se vocês perceberem, o número 3 ele se repete duas vezes. Portanto, o valor modal é 3. Bem simples, né? Agora a gente vai aplicar esse mesmo raciocínio aqui no gráfico 1. Aqui, pessoal, a gente tem três valores de calorias, né, que foram mostrados no gráfico: 100, 130 e 175.
Aqui, pessoal, a gente consegue perceber que nesse intervalo aqui, de 0 a 30, o seno já se repete aqui uma vez. No intervalo de 30 a 60, ele também já se repete bem por aqui assim. E no intervalo de 60 a 90, ele também se repete. Ele está bem por aqui. Então, 100 calorias se repete 3 vezes, uma vez em cada intervalo, né? No total dando 3. 130 calorias aparece aqui e aqui também, 2 vezes. E 175 aparece apenas aqui nesse intervalo. Então, pessoal, a gente consegue concluir, né, que o 100 ele é a quantidade de calorias que mais se repete, pois ele aparece uma vez em cada intervalo, totalizando 3. Então, o valor modal de calorias gastas é igual a 100 calorias. Então, é isso que eu vou escrever aqui como resposta na alternativa F. Vou falar primeiramente o conceito de moda, né? O valor modal é o termo que mais se repete em um conjunto de dados. No gráfico, no gráfico 1, podemos observar que a quantidade de 100 calorias é aquela que mais se repete em cada intervalo, totalizando, eu vou deixar assim mesmo. Podemos observar que a quantidade de 100 calorias é aquela que mais se repete em cada intervalo. Portanto, podemos concluir que o valor modal de calorias gastas, portanto, podemos concluir que o valor modal de calorias gastas é igual a 100 calorias. Então, pessoal, basicamente isso aqui seria a resposta da alternativa F. E com isso a gente encerra a resolução da atividade 1 de estatística e probabilidade. Bom, pessoal, então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. E se caso tiver alguma dúvida a respeito da resolução desenvolvida aqui no vídeo, vocês podem deixar aí nos comentários que quando eu tiver um tempo eu vou estar respondendo cada um. Vocês podem também estar me chamando no WhatsApp, meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início desse vídeo. Então é isso, pessoal, e até a próxima.